Olá, queridos seguidores do Clube da Fala. Eu sou o professor Matheus Cirne, sou um dos professores de oratória do clube e hoje nós vamos trabalhar com um tema muito interessante na nossa aula, que é como se comunicar bem, mesmo sendo uma pessoa introvertida. Vocês se consideram pessoas introvertidas ou vocês são mais extrovertidos? Mesmo se você se considera uma pessoa extrovertida, continua aqui com a gente na aula, que com certeza todas as informações vão ser muito úteis para vocês conseguirem adaptar cada vez mais a comunicação de vocês. E compartilhem esse conteúdo com quem vocês acreditam que seja uma pessoa introvertida e que precisa aprimorar cada vez mais a habilidade da comunicação e colher aqui conosco dicas de oratória. Então, vamos começar com o nosso tema, que é como se comunicar bem, mesmo sendo uma pessoa introvertida. E para a gente começar a pensar nas pessoas introvertidas, nós precisamos entender os tipos psicológicos que existem. E esses tipos psicológicos, primeiramente, foram estudados por Jung. Vocês veem aí o nome dele na tela, Carl Gustav Jung, que é uma das grandes referências dentro do campo da psicologia, além de Freud, Lacan e outros nomes da psicologia, da psicanálise. Nós temos também Carl Gustav Jung, que vai pensar os tipos psicológicos. É ele quem vai desenvolver todo um pensamento dentro do campo da psicologia, a partir dos símbolos, dos arquétipos. É a partir do pensamento de Jung que o William Marston vai pensar, por exemplo, na figura da Mulher Maravilha, que é o arquétipo da mulher perfeita, porque ela traz consigo todos os perfis comportamentais do DISC, que é uma ferramenta que nós utilizamos aqui no Clube da Fala e no canal do Clube da Fala, aqui no YouTube, vocês vão encontrar mais materiais, mais vídeos, muito mais conteúdo sobre o DISC. Então, o Jung, ele vai pensar em tipos psicológicos. E vamos pensar aqui no tipo psicológico da introversão. Ele vai pensar na atitude de todos nós enquanto sujeitos. E o primeiro ponto que vocês veem aí na tela é a atitude de introversão. A introversão é uma atitude, é uma resposta comportamental que alguns de nós podemos ter, num grau maior ou menor. Então, em atitude, nós temos introversão. E o que caracteriza as pessoas introvertidas? Elas têm uma maior disposição para a reflexão, são pessoas que pensam, que gostam de refletir bastante de forma aprofundada sobre as coisas, pessoas e situações. Pessoas que são muito reflexivas, que têm uma capacidade de abstrair que é muito grande. Pessoas que são muito imaginativas também. Elas têm essa disposição natural. Nós temos também a busca permanente por sintonia com o mundo interno. São pessoas que elas estão voltadas para esse mundo da reflexão e para o mundo interior. São pessoas introspectivas. São pessoas voltadas para o mundo interno delas. Os extrovertidos não. Eles são voltados para o mundo externo. Os introvertidos são mais voltados para a interioridade. O indivíduo introvertido é mais reservado e costuma utilizar a sua capacidade de concentração. São pessoas que, por serem muito ponderadas, elas têm uma capacidade maior de se concentrarem, de focarem em uma atividade específica e são os principais pontos desse perfil da pessoa introvertida. E a função perceptiva da pessoa introvertida é a intuição. É uma pessoa que se baseia na intuição. Ela focaliza o todo, considerando as possibilidades, ou seja, a pessoa introvertida, ela tem uma visão panorâmica das coisas, das pessoas e das situações. Ela tem uma visão mais global.
ela valoriza a imaginação, como eu falei anteriormente para vocês. É um sujeito abstrato e teórico, são pessoas que buscam muito conhecimento teórico através de palestras, através de conferências, através da leitura. São pessoas muito teóricas, então são pessoas que têm um contato maior com a leitura. É um hábito que as pessoas introspectivas elas têm naturalmente. São pessoas orientadas para o futuro, porque são pessoas que idealizam bastante. Por terem uma imaginação apurada, elas vão ter essa imaginação em relação ao futuro também. São pessoas que buscam novas soluções, porque são pessoas imaginativas, é uma facilidade natural. E são pessoas que confiam na inspiração. Algumas pessoas acreditam na inspiração, outras pessoas não acreditam na inspiração. Para algumas pessoas, a inspiração é algo muito poético, é muito fora da realidade, mas as pessoas introspectivas, por serem ponderadas, elas vão confiar na inspiração, na intuição, no sexto sentido. Elas vão processar dessa forma. Então, o primeiro tipo psicológico que nós vimos aqui é o da pessoa introspectiva. Ela tem a atitude de introversão e a função perceptiva dela é a intuição, ok? Esse é o nosso primeiro tipo psicológico que eu trago aqui para vocês. E vamos dando sequência para o nosso segundo tipo psicológico que foi pensado por Carl Gustav Jung, que é a extroversão. Aqui nós temos no segundo ponto a atitude de extroversão. São pessoas que têm uma disposição maior para ação, são pessoas realizadoras. Se elas estão voltadas para a ação, elas são agentes da ação. Elas são pessoas realizadoras, podendo agir impulsivamente. Esse é um ponto delicado, principalmente no que tange à comunicação. Nós sabemos, é um fato, que algumas pessoas se comunicam de forma mais impulsiva, mais reativa, sem pensar antes de falar. O primeiro ponto, o primeiro perfil que nós vimos, o do introspectivo, do introvertido, é uma pessoa que já pensa demais. Aqui nós já temos o oposto, é aquela pessoa que não pensa muito antes de falar, que é mais reativa. Por quê? Porque nós estamos dentro da extroversão, ok? É outro tipo psicológico pensado por Jung. Então é uma pessoa disposta para a ação, podendo agir impulsivamente. Cuidado nesse ponto. Depois, nós vemos que o extrovertido busca constantemente por uma sintonia com o ambiente externo. Se o introvertido é voltado para a interioridade, o extrovertido vai pensar no ambiente externo. Ele vai buscar essa sintonia com o mundo, com as coisas e pessoas ao seu redor, o tempo todo. E o indivíduo é mais sociável e geralmente usa da sua expressividade. O extrovertido, ele tem uma comunicação mais expansiva. É aquela pessoa que fala gesticulando, que tem essa facilidade de juntar a comunicação verbal e a comunicação não verbal também. É uma facilidade que os extrovertidos têm. É claro que o extrovertido ele precisa polir a sua comunicação no verbal, para não ser aquela pessoa prolixa que fala além da conta pelos cotovelos, e no não verbal, o extrovertido precisa polir os seus gestos, para não fazer gestos aleatórios na hora de se comunicar e ser muito incisivo diante do receptor da informação. Então, são os cuidados que o extrovertido precisa ter. Mas aqui nós temos essa atitude de extroversão. E qual é a função perceptiva da pessoa extrovertida? É a sensação. Por quê? É o externo.
Então, a pessoa extrovertida, ela vai ser voltada para a sensação, para a percepção sensorial do corpo, ok? Então, aqui nós vemos que a pessoa que é extrovertida, ela focaliza o que é real, ela valoriza aplicações práticas, são pessoas pragmáticas, objetivas, não perdem tempo com nada, orientam-se para os fatos, observam os detalhes, demonstram interesse em objetos práticos e são pessoas que confiam na experiência, porque elas estão voltadas para o exterior, para o mundo, para o que está acontecendo no externo. Então, são pessoas voltadas para experiência e são pessoas pragmáticas. Vocês veem que a palavra prática aparece mais de uma vez aí na tela. Então, são pessoas muito pragmáticas. Muito bem. Agora vamos pensar no DISC, que é uma ferramenta que nós utilizamos aqui no Clube da Fala, como eu falei para vocês no início desse nosso encontro. Nós temos o perfil estável. O perfil estável é aquele perfil voltado para pessoas e não para tarefas. E é um perfil mais introvertido. Os estáveis são pessoas observadoras, previsíveis, buscam segurança, são pessoas suaves no gesto e na forma de se comunicar também. Vocês vão perceber que o estável tem uma voz suave, tem uma melodia que é mais linear na voz, é a entonação do estável. A gente consegue identificar o estável pela voz dele. E temos também a empatia. Os estáveis, além de serem pessoas muito observadoras, são pessoas empáticas, pacientes, tolerantes, acolhedoras. O acolhimento é a principal característica do estável. Então, aqui nós temos os principais traços característicos desse perfil, ok? É um perfil que, dentro da conjuntura do DISC, é o perfil introvertido, cujo foco são as pessoas. Repito aqui essa ideia que é a principal aí para a gente entender o perfil estável. São pessoas planejadoras também, pessoas reflexivas, buscam cooperar sempre, têm o senso de cooperação, já que são pessoas muito empáticas, sempre pensam nas outras, no conjunto, elas vão buscar cooperar, ajudar sempre no que for possível. E são pessoas mais demoradas e emocionais na tomada de decisão. Ao tomar uma decisão, os estáveis, eles sempre vão se basear na emoção. Será que isso vai machucar alguém da equipe? Será que alguém não vai gostar da minha opinião? Será que alguém não vai gostar da minha ideia aqui no trabalho? O estável vai pensar dessa forma. E são pessoas mais demoradas no que diz respeito ao tempo, porque são pessoas mais ponderadas. Elas precisam de um tempo maior para refletir antes de tomar uma decisão, antes de se comunicarem, antes de se expressarem. Na sequência, nós temos aqui os desdobramentos do perfil estável. Porque o perfil estável, ele vai vir ali junto com uma conformidade maior, com um senso de organização, com uma sequência metódica e lógica que o estável vai buscar no seu modo de se comportar. São pessoas compreensivas, acolhedoras, consistentes, têm escuta ativa, que é um ponto muito importante do perfil estável, e ele serve para todos os perfis de comunicadores. Se você quer ser um comunicador de sucesso, uma comunicadora de sucesso, você precisa ter a escutativa. Se você já tem a escutativa, continue aprimorando esse aspecto, porque com ele você vai se tornar uma pessoa mais empática. Se você não tem, é um ponto de observação para você desenvolver. Além disso, os estáveis são pessoas pacificadoras. São pessoas muito boas para fazerem mediação de conflito
no ambiente de trabalho, no ambiente executivo. São pessoas que vão buscar conciliar os interesses numa reunião estratégica, por exemplo, numa reunião de trabalho, numa reunião onde você vai apresentar os resultados. Sempre vai haver conflitos de interesses. E o perfil estável é um ótimo perfil para fazer essa conciliação. É uma pessoa pacificadora. Justamente por essa qualidade do estável, ele vai ser muito bom para fazer essas mediações. Muito bem, são pessoas pacientes, planejadoras, calmas, metódicas, previsíveis e são pessoas muito leais. E já peço aqui para vocês comentarem, deixarem a interação de vocês nos comentários e me digam, vocês se consideram pessoas estáveis? Vocês se identificam com esse perfil, com essas características que eu trago aqui para vocês? Comentem, deixem seus comentários no chat, deixem as dúvidas também, que nós estamos aqui sempre acompanhando as interações de todos vocês, ok? E vamos seguindo aqui com o nosso conteúdo em relação às pessoas estáveis. Porque são pessoas introvertidas, pessoas voltadas para a interioridade. Então, para a gente conhecer um pouco sobre esse perfil, eu trago aqui para vocês as características do estável. É uma forma de autoconhecimento também passar por todas essas características. Agora, nós vamos para outro perfil. Nós vamos pensar aqui nas pessoas extrovertidas. E pensando novamente na conjuntura do DISC, nós vamos pensar no perfil influente ou perfil influenciador, como vocês veem aí na tela. É um perfil com um grau maior de extroversão. E lembrando, dentro da conjuntura do DISC, o perfil influente é um perfil também voltado para pessoas, assim como o estável. Só que o estável é um perfil introvertido e o perfil influente é um perfil extrovertido. E quais são os pontos fortes do perfil influente? São pessoas sociáveis, aquela pessoa que tem facilidade de interagir com as pessoas, é uma pessoa sociável. São pessoas muito otimistas, sempre com foco no positivo. São pessoas informais. Aqui nós temos um desafio do perfil influente. Por quê? Se eu sou influente e eu trabalho num ambiente formal, eu vou precisar fazer o ajuste na minha comunicação para conseguir me adaptar melhor ao meu ambiente de trabalho, que é um ambiente mais formal. Então, o influente ele vai ter esse desafio de ajustar a formalidade na sua comunicação. Os influentes também são excelentes negociadores, têm uma capacidade muito alta de persuasão. É claro que a persuasão é uma habilidade que pode ser desenvolvida por todos nós, mesmo para aquelas pessoas que não têm um alto grau de influência. Mas são pessoas que têm essa facilidade de negociar. Os influentes também são pessoas muito criativas. São pessoas que têm uma solução criativa para qualquer problema. Elas vão procurar uma solução rápida, criativa, são pessoas muito inventivas também. São pessoas que buscam reconhecimento social. O influente, ele precisa do sentimento de pertencimento. Então, ele vai buscar esse reconhecimento social e, além de buscar esse reconhecimento social, ele também reconhece o potencial das pessoas, a habilidade das pessoas. Quando alguém faz um bom trabalho, o influente ele tem essa flexibilidade e ele é capaz de reconhecer essas características em outras pessoas também. Ele reconhece as pessoas socialmente, destacando sempre os pontos positivos dos outros. Os influentes são pessoas que são muito ágeis, são muito rápidas e emocionais na tomada de decisão. O influente é um perfil voltado para pessoas, então vai ter emoção na sua comunicação.
São pessoas carismáticas, confiantes, otimistas, como eu falei antes para vocês, persuasivas, articuladoras. Também são pessoas mediadoras? Sim, o estável num grau maior, mas o influente ele tem essa capacidade de articular as partes e também conciliar os interesses de ambas as partes. E são pessoas muito criativas, como eu falei para vocês. Continuando os desdobramentos, os influentes são comunicadores natos, aquelas pessoas que têm facilidade com a linguagem corporal também. Os influentes conseguem falar com as mãos, porque têm uma comunicação mais expansiva. Então, eles vão conseguir conciliar o verbal e o não verbal. É claro que, em muitos casos, os influentes precisam polir a comunicação, precisam atenuar o gestual e atenuar a linguagem no que diz respeito ao vocabulário, ao uso de gírias também. Algumas gírias podem virar vícios de linguagem. Então, esses são os cuidados que o influente precisa ter na comunicação. Mas são comunicadores natos. São pessoas que têm um senso de humor muito grande, pessoas motivadoras, sonhadoras, sedutoras e expressivas. Os influentes, eles vão buscar trazer para fora todo esse magnetismo pessoal que eles têm. E são pessoas muito expressivas, que têm uma expressividade muito grande e vão se comunicar de forma expansiva, naturalmente. Para exercitar a influência, aqui eu já trago a solução para as pessoas que querem se comunicar bem, mesmo sendo tímidas, mesmo sendo introspectivas, introvertidas. Para você exercitar a sua influência, busque fazer parte de grupos, ampliando o seu círculo social. É claro que você vai fazer isso de forma paulatina, gradativamente. Você não vai, de um dia para outro, entrar num grupo social com um número maior de pessoas e vai se comunicar com sucesso. É claro que não. Isso vai acontecer de forma gradual. Você pode começar se comunicando, interagindo mais com a família, com os amigos, procurando socializar mais, ampliando o círculo, conhecendo pessoas novas também nas ocasiões do dia a dia. No segundo ponto, nós vemos aí outra dica também importantíssima. Esteja em ambientes sociais de qualidade, prezando sempre pela qualidade dos vínculos estabelecidos. Não adianta eu buscar frequentar bons lugares se as minhas companhias não são as melhores companhias. Eu preciso prezar pela qualidade dos ambientes e pela qualidade dos vínculos que nós vamos estabelecer com as pessoas. Isso também faz parte do processo de influência. É um cuidado que o influente precisa ter também. Na necessidade de se comunicar, de falar, de se expressar, o influente muitas vezes não vai pensar no melhor local, na qualidade dos vínculos que vai estabelecer. Então, pensem e reflitam bastante sobre essa questão, na qualidade dos locais em que você frequenta e também na qualidade dos vínculos. Isso é fundamental porque isso nos faz crescer enquanto seres humanos. No terceiro ponto, vocês veem aí outra dica que é aprimore a sua comunicação, especialmente a habilidade de persuasão, a habilidade de convencer as pessoas ao seu redor. Nem todo mundo tem. E você não vai conseguir ter essa habilidade apurada de um dia para outro. É um processo de transformação. É para isso que nós estamos aqui também, no canal do Clube da Fala. O nosso trabalho é voltado para isso. Nós gostamos de potencializar a comunicação das outras pessoas. E trabalhar o processo de persuasão é fundamental, é primordial. Ainda mais se tratando do perfil influente. Então, se você se considera
uma pessoa tímida, você pode seguir esse caminho, ampliar o seu círculo social, buscar se conectar com ambientes e pessoas de qualidade e também trabalhar a persuasão. E aí você vai poder persuadir as pessoas, independente do ambiente em que você esteja. Na sequência, você vai buscar diferentes maneiras de fazer algo. Por quê? Você vai começar a explorar a sua criatividade. E você vai encarar as experiências da vida com otimismo, porque o otimismo é uma grande característica do perfil influente. É uma pessoa que está sempre de alto astral, sempre com positividade, sempre com otimismo e sempre buscando se aprofundar cada vez mais no uso da criatividade. E também do efeito de humor na comunicação. Isso faz parte do processo criativo também. E como você vai fazer para se comunicar como um influente de sucesso, tendo uma comunicação eficaz? Transmita sentimentos de cooperação em sua fala. O pronome do influente é o nós, sempre em conjunto. Um ponto importante. Anteriormente, nós vimos aqui o exercício da influência no comportamento. Agora eu trago dicas para vocês em relação à comunicação, na abordagem que vocês vão ter em relação às outras pessoas. E aí vocês vão trabalhar essa timidez a partir das características do influente. Então, primeiro ponto, transmita sentimentos de cooperação em sua fala. Por quê? Para o influente, tudo tem que ser no conjunto. É o pronome nós. Estabeleça um relacionamento, buscando algo em comum com seus interlocutores. Dessa forma, vocês vão conseguir fazer um rapport. Eu vou conseguir trazer as outras pessoas para mim e vou conseguir me conectar de forma mais eficaz com todas elas. Seja casual e informal, sem esquecer de ajustar a comunicação ao público-alvo e ao ambiente. O ajuste na comunicação é fundamental, independente se você é estável, influente, dominante ou conforme. Use o humor na medida certa. Se você tem a habilidade de contar anedotas, de contar piadas, por exemplo, você pode usar esse recurso. Se você não tem essa habilidade, você pode usar outras formas de se conectar com as pessoas, contando relatos, contando histórias, um episódio que você vivenciou. Aqui você está usando a emoção de outra forma. Existem várias formas de fazer apelo emocional e exercitar a influência cada vez mais. Se precisar tomar decisões, faça-o coletivamente. Como eu falei para vocês, o pronome do influente é o nós. Então, todas as decisões precisam ser tomadas de forma coletiva. Evite um discurso monótono com muitas informações detalhadas. O influente não é aquela pessoa que tem muita paciência para ouvir. Por isso, desenvolver a escutativa é fundamental. Então, o influente não vai prestar atenção nos detalhes. Evite um discurso monótono com muitas informações. Inclusive, você vai evitar ser uma pessoa prolixa. Por fim, traga elogios e encoraje as pessoas ao seu redor. O elogio é fundamental e quem não gosta de receber um elogio, não é verdade? O influente adora receber elogios e também adora elogiar as pessoas. Então, usem bastante o elogio. Pessoal, gostaram dessas dicas que eu trouxe para vocês para superar a timidez na comunicação? A ideia do encontro de hoje foi trazer aqui um entendimento maior de tipos psicológicos. Nós compreendemos um pouco mais sobre as pessoas extrovertidas e introvertidas. E o caminho é cada vez mais trabalhar a influência, as características do perfil influente. Ponto importante, a influência diz respeito ao comportamento e à comunicação também. Não só ao comportamento
e não só a comunicação. É todo um conjunto que precisa ser trabalhado. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e nós nos vemos em outra oportunidade trazendo mais conteúdos de comunicação e oratória. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.